Abre a palavra de Deus no livro de Êxodo, no capítulo 3. Nós vamos falar sobre um texto muito conhecido, uma experiência linda de um homem chamado Moisés com Deus. E a partir daí, eu creio que ele vai edificar, consolidar muitas situações que têm acontecido na nossa vida hoje. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Amém? Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar. Então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália dos seus pés, pois o lugar que você está é terra santa. Deus disse ainda, eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. O 7, encerramos nele. Disse o Senhor, de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, por sua causa, por causa dos seus malfeitores. Eu sei o quanto eles estão sofrendo. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que nós tivemos de te prestar louvor. Tivemos um tempo de oração, a oportunidade de ser grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez nas nossas vidas. Agora nós vamos mergulhar em um tempo de palavra. Se eu for falar aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, Deus, vai ser tudo achismo humano. Mas se o Senhor se revelar através de mim, vidas podem ser transformadas nessa noite. Homens e mulheres podem ser edificados e realinhados a um propósito. Por isso eu quero dizer que nada seja capaz de atrapalhar o que o Senhor quer fazer nessa noite, nem eu mesmo. Eu declaro em nome de Jesus, mentes presas ao Senhor, em nome de Jesus, toda distração, tudo aquilo que Satanás possa tentar fazer para roubar essa semente, que o teu Espírito lance por terra. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo ser humano é comum até realizar um feito extraordinário. Aquilo que eu acabei de ler nada mais é do que Deus se revelando a um homem que estava em um dia comum, fazendo aquilo que ele já fazia regularmente, cuidando das ovelhas do seu sogro Jetro. Mas ele não imaginava que aquele dia mudaria a sua vida para sempre. O nosso grande desafio é entender que nós não precisamos criar caminhos para aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós nos apegamos àquilo que comumente é falado, quem não é visto, não é lembrado. Temos que estar presentes para que de alguma forma as pessoas nos vejam, mas a maioria dos homens de Deus que tiveram experiências profundas com Ele, eles foram achados em dias comuns, escondidos atrás de malhadas, como Davi estava, cuidando das ovelhas do seu pai. Quem sabe no lagar, malhando trigo, como estava Gideão, ou no monte, cuidando das ovelhas, como Moisés estava. E se a gente perceber, Deus se revela para esse homem e fala algo muito interessante. Eu tenho visto a aflição do meu povo. Qual foi o motivo de Moisés estar naquele lugar? Porque quando nós pegamos a história de Moisés, nós vamos perceber que a mão de Deus está guiando ele diretamente para um lugar. Nasce em um tempo de dificuldade, um tempo de escravidão, em um tempo de impossibilidade. E os seus pais não se amoldam, não se conformam com a realidade daquele tempo. Por quê? Porque existia um decreto que todo hebreu menino deveria ser morto. Mas Deus interfere quando Ele toca no coração de duas parteiras. Deus interfere quando Ele permite que as mulheres hebreias tenham mais vigor, sejam mais fortes, e não precisem da intervenção das mulheres egípcias para fazer o parto.
E Moisés, quando nasce, já tem uma característica muito interessante. Moisés era bonito. Moisés era formoso. Seus pais, então, resolvem tomar uma atitude que poderia colocar em risco a sua própria vida, não apenas a do bebê, quando eles resolvem esconder aquele menino. E eles escondem. Só que uma criança, ela se desenvolve. Uma criança, ela vai crescendo. E Moisés cresceu. E chegou um tempo que já não dava mais para manter aquele menino escondido dentro de casa. Então, eles resolvem pegar um cesto, revestir de betume, de piche, e botar aquele menino agora no rio. O rio já encharcado de crocodilos. Um rio onde a gente vê que tem um fluxo normal. E nós, que somos inteligentes e moramos em uma região praiana, sabemos que o rio tem um fluxo. Nós temos aqui algumas cidades serranas e é muito comum nós estarmos lá. Todo o rio tem um fluxo. Então eu acredito que quando Joquebede coloca Moisés naquele cesto, quando ela decide lançar aquele menino, ela tinha muita convicção daquilo que ela estava fazendo, porque no olhar humano seria impossível aquele menino sair vivo desse projeto. Só que algumas vezes nós nos desagarramos de algumas coisas. Nós soltamos. E sem perceber, nós estamos lançando para um propósito. Nós queremos nos apegar, nós queremos agarrar, queremos cuidar do nosso jeito, mas o melhor lugar para se estar, aquele que realmente sabe cuidar daquilo que nós temos, de quem nós somos, é o próprio Deus. E com muita fé, agora aquele menino está descendo o rio. Descendo o rio, Deus tem seus caminhos. Esse cesto agora para perto da filha de Faraó. Ela ouve o choro e também se apaixona por aquela criança, afinal ela é muito bonita. E nós sabemos essa história. Sua irmã vem, ele volta para a casa dos seus pais, agora eles recebem para cuidar do menino, até que chega um determinado momento que Moisés tem que voltar para a filha de Faraó. E aí começa uma jornada extraordinária de uma intervenção dos céus na vida de um homem que vai reverberar na vida de todo um povo. Irmãos, aquilo que Deus está fazendo em nós, aquilo que Deus está fazendo em você, em nome de Jesus, vai reverberar na vida dos seus familiares, na vida de pessoas que estão ao seu redor, na vida de pessoas que estão procurando algo que sacie a sua existência. Moisés agora está no palácio, e Atos, no capítulo 7, versículo 23, vai dizer que ele cresce, que ele se desenvolve, e ele completa 40 anos. Quando ele chega na idade de 40 anos, ele resolve ir visitar o seu povo. E, irmãos, eu fico me questionando às vezes, o que motivou Moisés sair do seu lugar de conforto, sair do lugar onde ele tinha tudo, sair de um lugar onde ele tinha uma posição e ir até um lugar de escravidão, e ir até um lugar onde pessoas estavam sendo oprimidas, porque nesses 40 anos, por diversas vezes eu acredito que Moisés deve ter visto hebreus apanhando. Quem sabe ele viu hebreus morrendo. Quem sabe ele já estava acostumado com essa realidade, só que naquele dia foi diferente. Naquele dia ele olhou de uma forma com que ele nunca tinha olhado. São momentos assim que definem tudo aquilo que a gente vai viver. O tema dessa mensagem é: assim nascem os heróis. E se a gente perceber, herói não nasce pronto. Como os filmes de Hollywood afirmam, heróis são pessoas comuns, que passam por situações difíceis, que passam por decepções, que passam por frustrações, mas mesmo assim continuam acreditando naquilo que pode ser feito, naquilo que vai acontecer. Heróis são pessoas comuns que, quando estão em um momento de grande adversidade, resolvem intervir. Essa semana eu estava
vendo um Reels no Instagram, e eu vi um Reels de um bombeiro, que ele estava no mar, e de repente ele estava muito perto de uma pedra, e o mar estava muito agitado, e esse bombeiro tentava se manter firme na pedra, a onda puxava ele de volta, e ele dentro dessa luta toda, e interessante que algumas pessoas ficaram de fora gritando, vem, força, coragem, vem, se apega. Outras pararam para filmar, mas quando aquele homem já não tinha mais força, quando ele não tinha mais o que fazer, de repente o outro homem resolve simplesmente se jogar, resolve intervir naquilo que ia acontecer na vida daquele homem. E esse é o papel da igreja, intervir na vida de pessoas, revelando quem é Jesus Cristo e o que Ele pode fazer. Esse é o nosso papel, porque enquanto algumas pessoas vão correr para longe de situações difíceis, enquanto alguns casamentos estão em crise, e as pessoas resolvem olhar e dizer, olha, não dá mais, acabou, é um projeto falido mesmo. Tem pessoas que resolvem ir lá, gastar tempo, ajudar, conversar, orar, pagar um preço. Heróis anônimos, que passam a noite toda conversando com pessoas que são novos na fé e ainda não conseguem controlar o hábito de curtir a vida, de se deliciar em bebidas. São heróis anônimos que estão no nosso meio, que passaram por situações dificílimas, mas mesmo assim resolveram agora ser fonte de cura para pessoas que hoje estão passando a mesma coisa. É isso que nos move, é isso que move a igreja, mesmo que no primeiro momento pareça perca de tempo, mesmo que muitas vezes pareça que é um sacrifício em vão, é nessa direção que o Espírito Santo nos move. Sempre em direção àqueles que precisam. E o meu coração se enche de alegria, porque nesse final de semana, e essa mensagem ela começou a ser gerada em mim esse final de semana, quando nós participamos do Amós e vimos tudo aquilo que Deus fez. Em certa feita eu estava ali olhando aqueles servos, homens e mulheres, que alguns com a situação muito bem resolvida, outros passando por muitas dificuldades, ali chorando, se abraçando com pessoas que hoje estão passando por aquilo que um dia eles passaram. E resolvendo ser fonte de cura. Cara, é isso que Deus deseja fazer com você, meu irmão. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Muitas vezes nós nos acostumamos a chegar no ambiente culto e acreditamos que a palavra ela vai ser direcionada para transformar algo em nós, mas você tem que entender que Deus também deseja fazer algo através de você. Nós passamos anos ouvindo, nós passamos anos orando para que algumas coisas na nossa vida aconteçam e não percebemos que alguns caminhos que Deus usa para acontecer algumas coisas na nossa vida vai ser quando a gente interferir na vida do outro. E foi isso que aconteceu na vida de Moisés. Ele olha um soldado espancando um hebreu e ele resolve fazer alguma coisa. Ele resolve intervir e ele mata aquele homem. Só que é interessante porque a palavra em Êxodo 2 vai dizer que Moisés olhou para todos os lados. Moisés viu que não tinha ninguém. E quando ele percebeu que realmente não tinha, ele resolve matar o homem. Esconde o corpo. Só uma pessoa sabia que ele tinha matado. Quem? O hebreu que estava apanhando. No outro dia, tem 2 irmãos hebreus brigando e ele vai intervir. E aqueles homens ameaçam Moisés. Você vai fazer com a gente o que você fez com o soldado? Aquele homem que foi ajudado, aquele homem que foi cuidado, ele não teve preocupação com aquilo que Moisés fez. Na primeira oportunidade, ele coloca a vida em risco, de Moisés em risco, porque todos sabiam que se o rei soubesse o que tinha acontecido, Moisés poderia ser morto. E agora ele é ameaçado por uma atitude de bondade, por uma atitude de amor, por uma intervenção dos céus. Ele poderia ficar, igual muitas vezes nós ficamos diante de algumas situações, apenas
com o braço cruzado olhando. Mas não, ele interviu. E por intervir, a sua vida está em risco. E ele resolve fugir. É lindo, porque Moisés cresce num palácio e ele adquire conhecimento, sabedoria. E tem algo até que é muito interessante. Em Atos 7, 22, vai dizer que ele era muito instruído na ciência egípcia, que ele era poderoso em palavras e obras. Então, a inteligência de Moisés era reconhecida. A sabedoria e a forma de falar também. Mesmo ele sendo gago, mesmo ele tendo algumas limitações, as pessoas reconheciam aquilo que Moisés era. Só que, para viver aquilo que Deus queria, a sabedoria egípcia não era o suficiente. Eu estive no Egito no ano passado, e, irmãos, eu não sei se foram os pontos que nós conhecemos, mas pensa num lugar ruim. Verdadeiramente é um lugar sem vida, é um lugar sem cor. As casas no Egito, elas são todas de tijolo mesmo, sem nenhum tipo de pintura, sem nada. É tudo na alvenaria. As pessoas no Egito, elas são um pouco agressivas na fala. Por onde você passa, você vê pessoas quebrando pedra. É uma loucura. Só que, enquanto a gente estava lá, o guia, ele insistia em nos falar daquilo que o Egito viveu. Ele insistia em falar na tecnologia, na glória que aquele lugar tinha. Em nenhum momento, e eu fiz alguns questionamentos ao guia, quando eu perguntei qual a expectativa de uma criança no Egito de ter uma vida melhor. Quando vocês olham para o futuro, o que vocês veem? Eles falaram, não existe expectativa, porque não tem educação. Um lugar que tinha tanta tecnologia, um lugar que aparentemente era tão evoluído, está totalmente preso a um passado e deixando de viver o presente. E para Deus fazer o que queria na vida de Moisés, tinha que tirar ele daquele lugar. E muitas vezes o que Deus quer fazer na nossa vida, primeiro, Ele tem que nos mover da onde nós estamos. Nós insistimos em ficar em algumas zonas de conforto. Nós insistimos em nos apegar a algumas coisas que nós vivemos no passado. Nós queremos de todas as formas nos manter presos àquilo que já é um lugar de segurança, mas para o novo de Deus chegar na nossa vida, para Ele se revelar de uma forma muito mais profunda, nós temos que perder o controle de algumas coisas. E agora um homem que mandava, um homem que era tratado como um príncipe, um homem que tinha tudo o que queria, estava com medo caminhando no deserto. E não existe lugar melhor para Deus transformar a nossa vida do que o deserto. A escola de Deus para a nossa transformação é o deserto. A didática que ele usa são as adversidades. No deserto, nós não temos o controle de todas as coisas. Nós fizemos um caminho paralelo ao caminho que o povo de Deus fez até a terra prometida. Nós passamos pelo Mar Vermelho, irmãos. É incrível. São horas e horas de areia e pedra, sem a gente ver uma vida. Um lugar totalmente seco, sem esperança, inóspito. Um lugar onde a gente perde a esperança e se sente realmente sozinho. Só que os grandes homens de Deus que tiveram experiências profundas com essa verdade, eles passaram por essa escola do deserto. E muitas vezes o deserto é um lugar que nós queremos de todas as formas sair. Eu não sei você, mas eu gosto muito daqueles programas, A Prova de Tudo. Aqueles programas onde algumas pessoas vão para um lugar onde elas não estão acostumadas e ali elas têm que sobreviver. E quando nós estamos numa situação difícil, a primeira coisa que nós queremos fazer é o quê? Sair daquele lugar. Só que quando esses especialistas chegam em um lugar
como esse, como o deserto, eles não querem sair dali. Primeiro, eles querem entender o que é possível ele fazer para, primeiro, ter segurança. Segundo, continuar vivo. E depois ele vai pensar na possibilidade de sair. Muitos desertos que a gente vive, Deus não nos permite sair. Porque se nós sairmos sem entender o que nos levou para esse lugar, fatalmente nós voltaremos para ele de novo. É aquela situação muito difícil que alguém que você conhece estava vivendo. Você foi lá e interferiu. Passou alguns meses, o que aconteceu? Essa pessoa voltou para o mesmo lugar. Porque alguns desertos é o próprio Espírito Santo que nos leva. Assim como fez com Jesus, depois de ter sido batizado por João. E quando é o Espírito Santo que nos leva para esse lugar, nós estamos ali para aprender mais sobre Ele, aprender mais sobre nós. Quando o Espírito Santo nos leva para esse lugar, Ele quer nos preparar para que Ele faça algo que, de uma forma natural, vivendo a nossa vida sequencial, nós não vamos conseguir viver. Então ali as nossas certezas e convicções são quebradas. É mais ou menos como Ele fez com Jó. Quando tudo que era bom aos seus olhos, tudo que trazia segurança, tudo que trazia conforto é tirado. É nesse momento que ele revela: olha, eu conhecia Deus só de ouvir falar. Mas hoje, eu conheço face a face. Deus deseja se revelar para nós face a face, irmãos. O desejo no coração de Deus é ter uma relação próxima com cada um de nós. Por isso nós não podemos nos saciar apenas com momentos em sua presença. Nós temos que ter uma vida na presença dele. E o outro deserto, ou o deserto, nós podemos também ingressar nesse lugar por algumas escolhas que nós fazemos. Alguns caminhos. Eu conheço pessoas que vivem situações dificílimas porque acreditaram em quem não deveriam acreditar. Pessoas que semearam algumas sementes sem se dar conta que um dia teriam que se alimentar daqueles frutos, e quando os frutos vieram, foram muito amargos, foram muito dolorosos. Só que quando eu estou nesse lugar e eu entendo que eu fui o causador da minha estadia ali, e eu me arrependo daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu me tornei, o Espírito Santo também interfere. Eu não acredito que tudo que aconteça nas nossas vidas é vontade de Deus. Muitas coisas são caminhos que nós pegamos, mas todas as coisas podem ser usadas para um propósito, e o propósito de Deus para a nossa vida. Tem pessoas que vivem hoje um casamento falido, porque resolveram não investir tempo na relação. Tem pessoas que hoje vivem uma vida financeira muito difícil, porque um dia não souberam administrar aquilo que estava em suas mãos. E nós não podemos culpar Deus por estar vivendo situações assim, porque foram reflexos de nossas escolhas. Mas Deus pode usar aquilo que você fez, aquilo que eu escolhi, para que o brilho da glória dele resplandeça através de nós. O testemunho mais lindo, e eu falo isso com os nossos adolescentes, com a nossa galera jovem, é de um jovem, uma jovem que conheceu Jesus na sua infância, se apaixonou por Jesus e viveu a vida toda nele. Mas nós não podemos desprezar pessoas que foram para muito longe dessa graça, pessoas que escolheram caminhos próprios e em determinado momento viram aquilo que estavam se tornando e pediram a intervenção de Deus, e Deus interveio. E Deus fez, e Deus realizou algo novo. E hoje, esses testemunhos também edificam a nossa fé. Não importa o que você está vivendo, não importa a adversidade que hoje está abatendo a sua alma, de repente que está tirando a sua paz, o que realmente importa é que você entenda que hoje Deus pode pegar isso que está acontecendo e transformar em um lindo testemunho do que Ele pode fazer na vida de pessoas. E isso pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos ou alguns minutos. Mas Deus sempre está fazendo alguma coisa.
E Moisés está no deserto. Moisés agora está totalmente aleatório a tudo aquilo que ele já viveu. Mas ele está caminhando em direção para ser preparado, para ser um libertador de um povo. Aquilo que ele viveu anteriormente, aquilo que um dia fez parte da sua vida, hoje apenas vai colaborar, porque o que Deus realmente vai usar para te tornar aquilo que Ele deseja são as ferramentas que Ele próprio deseja te apresentar. E a vida continua, e Moisés casa, e agora ele está no texto que nós lemos, em um dia comum, no Monte Horebe, cuidando das ovelhas, e Deus vem. E Deus chama aquele homem. 40 anos se passaram desde que ele saiu do Egito. Moisés então vê essa sarça que pega fogo e não se consome. E ele vai sendo atraído para esse lugar. E ali, o próprio Deus se revela para ele. Irmãos, eu acho muito lindo como Deus age nas nossas vidas. Deus não está condicionado a lugares. Eu já falei aqui algumas vezes. Eu ouvi essa voz a primeira vez de uma forma muito intencional dentro de uma boate. Quando o Espírito soprou no meu ouvido, eu renovo todas as coisas. Quando aquela voz começou a ecoar na minha mente e aquilo tirou a minha paz. Naquele momento eu resolvi me mover para algum lugar. Porque eu reconheci que eu precisava de alguém que me libertasse de mim mesmo. Moisés estava acostumado, cuidando ali das ovelhas. Só que o propósito que Deus tinha para ele seria muito maior. Não limite a sua vida ao que você está vivendo nesse momento. Não limite a sua vida ao que você acredita que é bom para você. Busque em Deus a resposta do porquê você está aqui, do que Ele quer fazer com a sua vida. Quais são os projetos, quais são os propósitos, quais são os planos dEle para você. E Deus então revela, eu tenho visto. Certa feita, eu lembro que eu trouxe uma mensagem falando sobre uma carta aos inconformados. E eu falei que as pessoas inconformadas com aquilo que elas estão vivendo, as pessoas que têm a capacidade de não se adequar à realidade, elas movem o coração de Deus. Porque por diversas vezes nós vamos ver Deus chamando pessoas, igual Ele chamou Moisés, e o apontamento que Ele fez era em direção àquilo que um dia foi um problema também para Ele. Porque Moisés não se conformou com o que estava acontecendo com aquele povo. E mesmo não podendo fazer muita coisa naquele momento, mesmo não podendo intervir de uma forma definitiva, ele resolveu fazer alguma coisa. Ei, faça alguma coisa. Se mova. Davi chega lá para entregar o queijo aos seus irmãos e percebe que Golias está afrontando o povo de Deus. Todo mundo fica parado, todo mundo fica calado, todo mundo aceita aquilo, afinal o gigante é muito grande, ele é muito poderoso. Só que Davi olha e fala, olha, quem é esse incircunciso? Quem ele pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? Mesmo não sabendo o que aconteceria, ele resolveu fazer alguma coisa. Gideão, malhando trigo no lagar, o lugar de prensar uvas. Tudo que Israel plantava, os midianitas vinham e derrubavam. Todos os animais eles vinham e saqueavam. Uma grande fome na nação, mas aquele homem resolveu fazer alguma coisa. Mesmo não sendo um lugar apropriado, mesmo não sendo o melhor lugar para se estar, pelo menos eu vou fazer alguma coisa. E ele pegou o trigo e foi malhar. Ele não aceitou aquela realidade como definitiva. E quando nós nos movemos, quando nós fazemos, é nesse momento que Deus interfere. Porque até onde nós podemos fazer,
Ele permite que a gente faça, mas quando extrapola a nossa humanidade, quando chega em um ponto que nós não podemos mais fazer nada, é nesse momento que ele vem. A grande questão é que muitas vezes nós esperamos que ele faça para a partir de agora eu me mover. E Moisés pergunta, o que você quer que eu faça? E Deus agora revela todo um projeto que ele tem para uma nação, para um homem. Amós, no seu capítulo 8, vai dizer que Deus não vai fazer nada nessa terra sem antes avisar aos seus profetas. E eu acredito que Deus não vai fazer nada nesse tempo, mesmo Ele sendo poderoso, mesmo Ele podendo todas as coisas, sem antes avisar a sua igreja, sem antes apontar para nós, porque existe o desejo no coração dEle, mesmo Ele podendo fazer sozinho, que a gente participe daquilo que Ele tem que fazer, daquilo que Ele deseja fazer. Só que sabe qual é o problema? Nós estamos sempre esperando que as coisas aconteçam. Eu estou aqui, vi meu pai ali, e eu lembrei quando nós fizemos o encontro com Deus a primeira vez. É tremendo. E eu cheguei em casa, eu lembro que eu quebrei tudo que tinha dentro de casa. CD, DVD, roupas. Eu quebrei tudo. Tudo aquilo que eu olhava e achava que de alguma forma iria atrapalhar aquilo que Deus queria fazer na minha vida, eu fui e quebrei. Só que o tempo foi passando. Aquelas coisas não estavam mais ali. Só que gradativamente eu fui adquirindo tudo de volta. Sabe por quê? Eu tentei eliminar aquilo que era externo e que eu achava que me atrapalhava, quando na verdade o que eu tinha que quebrar estava dentro de mim. E Moisés foi quebrado. Agora não mais aquele homem poderoso, não mais aquele homem pomposo. Deus abate, Deus transforma e Deus envia. Mas agora, Deus, eu vou ter que voltar para o mesmo lugar onde queriam me matar. Agora eu vou ter que voltar para o mesmo lugar que eu tenho recordações terríveis. É assim que Deus faz. Lembra de Maria e Marta? Decepcionadas. Pô, Jesus, se o Senhor tivesse vindo, nosso irmão Lázaro estava vivo. Eu acho muito interessante essa relação de Marta, Maria e Jesus. Porque quando elas enviam a mensagem para Jesus que Lázaro está à beira da morte, ela diz que todos os recursos já estavam esgotados. Ela fala algo muito interessante, porque ela não fala Lázaro está perto de morrer. Ela fala, aquele que você ama está morrendo. Ela não pede para ir. Ela não pede nada, porque existia uma certeza no coração daquelas mulheres. Jesus vai fazer alguma coisa. E o mensageiro volta com a mensagem. Olha, Jesus falou que essa doença não é para a morte. Então, se Jesus falou isso, cara, nada vai acontecer. Só que os dias começam a passar. E eu imagino a expectativa no coração daquelas mulheres de uma palavra chegar, porque Jesus não precisava ir lá. Jesus podia liberar uma palavra. E Lázaro seria agora com a saúde restaurada. Só que essa palavra não chega. E Lázaro começa a piorar e Lázaro morre. Mas quantas vezes a pessoa estava ali morta e Jesus chegou e interviu? Então, mesmo ele estando aqui, não tendo mais vida, Jesus pode chegar. Cara, mas Jesus não chega. Olha a sucessão de frustrações. Agora nós estamos no ofício fúnebre. Pode ser que, como o filho da viúva de Naim, como o filho da viúva de Naim, Jesus chegue, toque na esquife e ele ressuscite. Só que Jesus também não chega. Outra frustração. Ah, mas olha só. Até 3 dias, pode ser que pela tradição judaica, ele ainda tenha condições de voltar à vida, de ele ressuscitar. Só que se passam 3 dias e Jesus não chega. E quando chega no 4º dia, quando já não tem mais esperança nenhuma, Jesus chega.
O que mais marca para nós a relação Marta e Maria? É Maria aos pés de Jesus e Marta fazendo as coisas. Só que quando Marta e Maria sabem que Jesus está chegando na cidade, o que Maria faz? Fica sentada no mesmo lugar e Marta corre. Marta chega para Jesus e indaga. Eu sei que tudo que você pediu, o Pai vai fazer. O que Marta está querendo dizer? Basta uma palavra sua e meu irmão vai ressuscitar. Só que Jesus fala, é certo, pode ser que aconteça. Quando Jesus fala, a fé dela vai embora. Jesus reafirma aquilo que ela falou. E ela diz, vai ressuscitar, mas no último dia. E Jesus pergunta, cadê Maria? E Marta fala, ficou em casa, manda chamar ela. Frustrada, no mesmo lugar. E ela vai até Jesus e quando chega lá, ela faz o mesmo questionamento. Se o Senhor estivesse aqui, certamente meu irmão não teria morrido. E a palavra vai dizer que Jesus chora, vendo a agonia da alma daquela mulher. Mas espera aí, Jesus não sabia que Lázaro ressuscitaria? Por que ele chorou? Jesus não é indiferente ao que nós vivemos. O que mais me fascina nesse Jesus Cristo é que ele tem a capacidade de olhar com compaixão e com amor para cada um de nós. Ele não está indiferente àquilo que nós estamos vivendo. Nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça com as nossas fragilidades, porque ele viveu na pele tudo aquilo que a gente vive. Jesus, ele sabe o que é dor, porque ele teve a dor de ser abandonado. Jesus, ele sabe o que é decepção, porque ele foi decepcionado. Jesus sabe tudo aquilo que nós vivemos, porque ele humanamente viveu, mesmo sendo Deus. E ele vira para Maria e Marta e fala, me leva até o túmulo. E ela teve que voltar para um lugar de dor. Muitas vezes, para a gente ser curado em algumas áreas da nossa vida, nós temos que levar Jesus para esse lugar. E dói, né? E dói quando a gente tem que pegar nas mãos do mestre e falar, cara, eu não consigo, me machuca, me causa dor, eu tenho medo. Nessa noite ele está dizendo para você, me leva nesse lugar, deixa eu te curar de uma vez por todas. Qual foi a frustração? Qual foi a decepção? O que fizeram com você que te tornou o que você é hoje? Ele pode curar, ele pode restaurar, mas é você que tem que mover a pedra. E Moisés agora tem que voltar para o Egito. Lugar de frustração, lugar de medo, lugar de decepção. Mas quando eu chegar lá, o que eu vou falar? Quem que me enviou? Porque assim, humanamente é impossível. Eu vou chegar lá e vou falar para o povo assim, vem comigo. Humanamente é impossível imaginar que existe a possibilidade desses homens e mulheres que estão há 400 anos aprisionados serem libertos. Algumas vezes nós pensamos isso sobre algumas situações que nós vivemos. É impossível me libertar disso. É impossível me libertar desse vício da pornografia. É impossível me libertar da mentira. É impossível eu me libertar da cobiça. É impossível eu me libertar da inveja, das frustrações, do medo, do abandono, da falência. Eu não sei o que precisa ficar aqui nessa noite, mas uma coisa eu tenho como certa: Deus deseja restaurar, ressignificar a sua vida. E eu queria que você ficasse de pé. Moisés via Deus face a face, mas no caminho para a terra prometida, em Êxodo, no capítulo 19, Deus revela para Moisés, nos pés do Monte Sinai, o que ele desejava fazer com o povo. Quando ele pede para que o povo se santifique, quando ele pede para que o povo se purifique,
não tenham relações. E diz que no terceiro dia ele iria se revelar, porque o desejo dele era fazer com que aquele povo se tornasse um reino de sacerdotes, uma nação santa. Só que esse povo teve medo. Esse povo não acreditou que esse Deus tão poderoso, esse Deus que pode todas as coisas, porque eles viram milagres, eles viram pragas, eles viram coisas sobrenaturais acontecerem. Eles viram um Deus cuidadoso que à noite colocava uma coluna de fogo, um Deus cuidadoso que durante o dia tinha uma nuvem para proteger do calor, um Deus que se preocupava com aquilo que eles queriam comer. Mas tudo isso ainda era muito pouco diante daquilo que Deus desejava ser. Eu não sei qual é a sua expectativa em Deus. Eu não sei o que você pensa sobre Ele, mas nessa noite Ele deseja ser tudo o que você precisa. Ele deseja ser aquele que te preenche. Ele deseja ser aquele que te guia. E mesmo que isso que você apresentou diante dele te cause dor, mesmo que isso que você apresentou diante dele seja um fator que limite essa relação nessa noite, eu acredito que um bálsamo de cura está sendo derramado nesse lugar. E em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha agora tocar corações nessa noite. Situações difíceis foram apresentadas ao Senhor, coisas que têm nos ferido, nos machucado, Deus. Todos os dias nós vivemos a dor da frustração, a dor, Deus, do medo, do abandono. Pai, nós queremos nessa noite lançar sobre o Senhor isso que tem nos paralisado e te pedir que o Senhor venha tocar nessa área e fazer com que aquilo que estava morto ressuscite, e fazer com que aquilo que causava dor hoje seja apenas lembranças, e fazer-nos entender, Deus, que algumas pessoas se foram porque era o tempo, e aceitarmos aquilo que o Senhor já estabeleceu nesse tempo. Deus, como o Teu Espírito Santo, o Consolador, que o Senhor venha envolver-nos nessa noite. E em nome de Jesus, Pai, eu quero declarar a cura, o novo, a restauração de Deus na vida de homens e mulheres nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nessa noite ser libertos disso que tem nos paralisado. Assim como esse povo foi liberto da escravidão, liberta-nos, Deus, da escravidão da nossa alma. E eu oro em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que nessa noite você saia daqui com a sua mente, com o seu coração renovado, com a sua fé muito bem estabelecida, entendendo que existe um propósito na sua dor. E mesmo que a estação hoje não te deixe enxergar, Deus está cuidando de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas na sua mão. Vai na paz, tenha uma semana, o resto de semana abençoado. E te esperamos aqui domingo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Você que pode, aplauda ao Senhor. Vai em paz, que Deus te abençoe.